Então, eu basicamente tenho... Quando eu vou fazer o crowdwork, eu tenho o texto ali como base. Se eu ver que eu tô fazendo alguma merda, que é quase sempre, eu volto pro texto. Mas tu fazes pontos muito ágil, tipo, é muito ágil. O quê? Tu já te vi texto, começas a perder a sala e a ponto que tu fazes para o teu próprio texto Sim. é delicioso, é muito rápido. Sim. É feito exatamente. Mas isso vem-te no momento ou trabalhas? Não, Trabalhas as várias possibilidades? Não, a questão disso daí é porque eu estudo muito fluidez de texto. Ok. O que faz o texto de um stand-up ser bom, olha a dica, É aprender, né? E não pagaram 250 euros. é o RPM, é o RPM e a fluidez. O RPM é que são risos por minuto, que aqui em Portugal você usa punch por minuto. Sim. Exatamente. E a fluidez do texto, que é a ligação que você faz de um beat De um pro pro outro. outro, Então eu sou muito crítico nisso. Ok. Então geralmente eu tenho várias saídas para onde eu quiser ligar o texto. Ok. E como eu basicamente decido quais beats eu vou fazer um pouco antes de subir em palco, eu já tenho todas as ligações ali feitas para poder fazer Já sabes as pontos todas Sim. que vais utilizar. Então eu consigo inverter beat, botar beat para cima, beat para baixo. Eu comecei a fazer isso, que eu antes decorava set, tinha o set pronto e pá, se tivesse de fazer crowdwork a meio, fodia, Sim. perdia o texto e neste momento estou a fazer isso. Tenho beats soltos, epá, e vou montando consoante... Mas eu tenho beats de início, beats de meio, beats de fim, mais ou menos. Tenho tipo o meu closer. Não consigo inverter tanta ordem. Não, eu comecei a fazer isso por causa do Louis C.K. Eu tava lendo uma entrevista dele, ele falou que o primeiro solo dele, a primeira meia hora, a primeira 15 minutos dele é muito bom, os 30 minutos do meio era uma bosta, e os 15 minutos finais era muito bom. Então ele falou que pra se obrigar a escrever mais, ele pegou esses 15 minutos do final e jogou pra frente. Toda vez que ele conseguia alguma coisa boa pra fechar, ele ia jogando pra frente. E ele eliminou essas meia hora. Então eu consigo ser muito volátil nessa questão de colocar beat pra cima, beat pra baixo. Eu ainda tenho de focar mais nisso, mas é... ter texto bom, o meu forte não é o texto de certeza. O meu forte não é o stand-up de certeza, mas... Eu se não tiver as pontes bem feitas, eu esqueço-me do texto. É meio caminho andado para não saber, para ficar na dúvida. Eu estou agora a pensar que não tenho pontos nenhumas. Eu tenho que ter pontos. Se eu saio da piada do carro, da mulher que atropelou os dois gordos, a seguir faço das motas, a ponta é continuando a falar aqui de veículos. Sim. Qualquer coisa que me faça lembrar. Eu digo merdas que podem nem ter nexo. A cena que usei no último a rir que funcionou, que foi o... Por falar em animais, sim. Depois de ter falado no Chega... Aí vais ao nonsense e dá-se a volta ao contrário. Eu vou ao nonsense. Sim, claro. Mas tenho de... Mas a questão da ponte, no começo ali, você não precisa ser bem feita, não. Você só consegue arrumar uma desculpa pra você pular pro próximo texto. Em vez de ser um corte seco. Porque não é para o público, é para mim, estás a ver? Sim. Já nem é... Sim. Ainda não estou a pensar nisso. Mas aí você começa a treinar. E você fala, você vai subir em palco hoje, hoje eu vou fazer nessa ordem o texto. Já faço coisa assim. Hoje eu vou fazer nessa ordem. Tem um aplicativo aqui que se chama The Gag, o nome do aplicativo, não sei se vocês conhecem. The Gag não. Que você coloca os beats, ele te dá quantos minutos tem cada beat certinho. E quando você vai montar o set, você vai montando o set com os beats que você quer. E ele te dá o tempo do set. Uau. Então você consegue fazer essa brincadeira. Eu tenho feito isso, mas é no Notion. À mão eu sei quanto é que cada beat leva. Então escrevi lá que é para depois montar Então, olha, depois partilha o link, vamos deixar aqui para quem quiser. Vamos deixar aqui onde? Na descrição. Na mesa. Não, desculpa lá, quem quiser. Quem quiser vá procurar. Sim, há bons cursos no mercado. Mas lá eles não aprendem isso não que eu tô falando. Vamos lá. É mestrado. Sim. Vai ser mestrado. Lá tem... Olha, diferenças, diz-me uma coisa. Notas muita diferença? Público português ou público brasileiro? Não, pior que não. É? Uau! Pior que Sentes que um tem mais facilidade em rir do que o outro, ou é mais tímido do que o outro? Não. Igual? Sentes igual? Tudo merda. Eu fui tudo uma bosta. Eu fui fazer esse teste quando eu fui atuar na Irlanda. Na Irlanda era só público brasileiro. Exato. Correu da mesma forma. Tu abriste para o Thiago Ventura e o Fábio Rabin na Irlanda. Exatamente. Foram pros dois. Então era exatamente igual. Sim. Para ti. Espetáculo. Sim. Do caralhão. O que não dá para falar sobre isto. É um convidado de merda. Podias ter dito. Não, mas a minha Não, mas eu achei, por acaso, não sei se... Quem é que será mais... terá mais tendência para se sentir ofendido ou mais picado? Os brasileiros? Porque eu já vi algum brasileiro... Eu acho que sim. Eu acho que os brasileiros se sentem... Se eu for fazer alguma piada mais agressiva com eles vão se sentir mais ofendidos do que... Eu vejo algumas coisas do... Não sei se tu conheces também aquele que é gordo, tipo o Diego Serafim. Sim, sei que é. Pronto. Daniel Serafim, eu acho. É uma coisa assim. É o Serafim. Ele é do tamanho da geladeira, eu sei quem é. Ele tem piadas geniais de corte, essa aí esquece. Vais-te lá roubar, não dá. Não dá porque as dele funcionam mesmo bem. E Ele é o super obeso mórbido mesmo. Tipo o quê? O Fluffy? Pai. Ou mais? Ele é muito grande, a sério. Não, ele é gigantesco.
Tanto que ele disse, ele tinha a piada dele que era eu conduzo o Volkswagen, é tipo o Lupo, o pequenino, o Fox. Ele disse, eu tenho um Fox. No outro dia saí do carro com o cinto posto. Parecia que estava de sacolinha, de lanchonete. Percebes? É grande, é. Mas sim, reparo que o público brasileiro às vezes também se sente assim um bocado mais ofendido quando estás ali a brincar um bocado com ele, pá, não sei. Não... Eu sinto que possa ter a ver com o tamanho da população. Quanto maior o país é, se calhar mais extremos tem. Porque nós não temos muita a extrema-esquerda, nem temos muita extrema-direita. É porque depende muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do público português. Se o cara vai lá com a namorada pra assistir um show de comédia e você começa a brincar com o cara, ele não vai se sentir ofendido por causa da namorada. Em passar vergonha na frente dela. Agora o brasileiro já sente. Pois. Que giro. O que foi uma surpresa, porque eu acho que vocês até conhecem essa história de um pai de família que estava assistindo um espetáculo que eu estava fazendo, que eu estava falando toda hora, e eu perguntei se ele tinha costume de falar de boca cheia. Vocês conhecem essa história, né? Então, Ainda não? não? Eu tava fazendo espetáculo e ele toda hora tava falando. Eu fui fazer uma piada com meu pai, ele foi fazer uma piada batidíssima perguntando se meu pai foi comprar cigarro. Aí eu perguntei pra ele, você fala de boca cheia? Aí ele, não. Eu falei, então põe meu pau na boca e fica quieto. Ele tava com a esposa e com os 2 filhos adolescentes. Não sei quem é que me contou isso, mas contaram que tu tinhas feito essa merda. Eu achei que ele ia ficar puto. Mas a esposa e os filhos começaram a rir da cara dele, não tinha como. Claro. E ele não ficou criado. puto, e era brasileiro. Eu achei que ele ia ficar puto por conta, não ficou. Foi uma surpresa, mas queria que ele tivesse ficado puto. Queria dar a porrada ali. Queria que ele já tava enchendo o saco. Sim. E há outra pergunta. Mas desculpa, isso significa que eles próprios estavam a ter noção que o pai estava a ser insuportável. Sim. Não, Portanto, às vezes é só tu dizeres, se calhar as pessoas que estão ao lado de alguém insuportável têm mais vergonha dessa pessoa do que a pessoa tem Não, noção. elas têm noção, só que não vai ser elas do público que vai falar com o cara. Já aconteceu estar na mesa com um comediante a ser insuportável, a falar durante um set de um colega e nós a passarmos e não dissemos nada. Eu disse. Disseste? Eu disse. Eu não disse nada, Pá, mas isso para mim ainda é mais, para mim é mais uma falta de respeito. Um colega de trabalho estar a fazer o set. Sobretudo. Eu fui fazer uma das noites em inglês. Estava lá um bacano inglês. E por acaso a namorada era brasileira. Man, e a mesa... Imagina, o palco era aqui e a mesa dos comediantes era aqui. Ela estava no canto e estava a fazer um pedido tipo aos altos berros. E graças a Deus não era eu que estava a atuar, mas eu estava com tanta vergonha alheia. Era tipo, man, és a namorada de um comediante. Tipo, quero um hambúrguer, quero... Eia, meu. Tipo, É que eu estou a pensar. Não. Tá bem. É um gajo inglês. Teve cá de passagem. Portanto, ela com desrespeito pelo que ele estava a fazer, pela arte dele. Falta noção. Pois, se calhar, às vezes é. Epá, e é isso. Mas tipo... Mas há pessoal que faz isso mesmo. Ela tinha falta de noção, mas acho que a pessoa que estamos a falar não fez isso por malícia, mas ainda é mais... Epá, Às vezes já os egos. É tipo, estás tão concentrado em ti que estás a cagar para o trabalho do outro. Epá, mas... A Mariana nem foi pra isso também, pra ver comédia. Ela foi porque o namorado ia fazer e tá cagando pra fazer. completamente. Não, só completamente. lá a mulher, só lá não sei o quê. Sim. Não. Ela não foi... Foi na noite que tu foste atuar. Ela estava lá por arrasto. Sim. Olha, a minha namorada lida pior com heclas do que eu. Que ela odeia ela. Tipo, se estamos a assistir, foda-se, não respeitam ninguém. Yeah, exatamente. Eu, a primeira vez Sabe que o fui que é ao que eu CC, faço? estava lá também... Por acaso era outra O público brasileira. estava muito puxadinho para participar, estava Yeah. participativo. Se eu tiver em palco, eu até gosto. Acho que dá... Mas tu tens Mas tu o lidas jogo de bastante- cintura. yeah, Tu tens tens- o jogo de cintura, filha da puta. Esse acho que ainda é uma beca com o meu medo. Porque... Eu prefiro não ter eclas, porque lá está, como se tenho um texto muito agressivo, eu só posso, eu não posso sair da persona. Sim. Se o Eu Rafa tenho de ser disser agressivo. vai-te foder a ovelha do caralho, Eu não dá. corro o Não dá. risco de perder a plateia toda assim, mano. Não, é foda. E eu já vi muitas vezes, nesse dia em que estava uma bacana a falar bué, eu via bué da vez os comediantes olhar de esgalha e acabaram por não dizer nada, porque ela estava... E depois é aquela coisa, se tiver um ponto em que não for muito óbvio, se tu disseres alguma coisa, tu é que és o cabrão. Você acaba perdendo a sala, acaba sendo, sim, passando do ponto. Porquê? Se estiver a falar só uma beca, e tu disseres, como é que é o puta? Tipo, não... Mas se for tipo, esse comediante, não sei o quê, aí toda a gente vê, este gajo é um idiota. É fedido, é um jogo de cintura. É uma linha muito tênue, então você tem que saber ter... Uma pergunta.